25 anos atrás, sem nenhum aviso, incontáveis criaturas gigantescas apareceram por todo o mundo, deixando destruição por onde passavam. Esses monstros de tamanho inimaginável, dragões, surgiram sem explicação e desapareceram tão misteriosamente. Não muito tempo depois, crianças começaram a nascer em toda a humanidade, carregando o poder desses próprios dragões dentro de si. Avançando para 3 anos atrás, outros monstros começaram a aparecer. Aqueles que carregavam o poder dos dragões foram chamados de tipo dragão, ou simplesmente D. Nosso protagonista, Yu Yu, estava na praia observando uma garota de cabelo branco que havia aparecido de repente diante dele. No momento em que ela avistou um menino na ilha, imediatamente assumiu que Yu Yu era um intruso. Sem hesitar, ela desembainhou sua arma para atacar, mas sua falta de experiência a fez voar para trás. Olhando para a garota caída inconsciente, Yu Yu não teve escolha a não ser oferecer a ela sua própria camisa para vestir. Quando ela voltou a si, ele explicou que também havia sido trazido até ali contra sua vontade e que não era um intruso. Tinha sido transportado dentro de um veículo nífel. Após uma breve e apressada apresentação, Yu Yu pediu que ela se vestisse para que pudessem seguir em frente assim que as coisas se acalmassem. A garota loira se apresentou como Iris Freija. Enquanto os dois faziam barulho, outra garota apareceu. Aconteceu que ela era a irmã mais nova de Yu Yu, e esta era a reunião deles após 3 anos separados. Os três retornaram para a academia onde sua irmã Mitsuki entregou a ele um uniforme e disse para o seguirem. Como se revelou, Yu Yu era o primeiro aluno do sexo masculino na história da Academia Midgar desde a sua fundação. A senhorita Shinomiya Haruka, a professora titular da classe Brunhilda e coronel responsável pela classe, tomou a iniciativa de conhecer Yu Yu e testá-lo sobre conhecimentos básicos. Através de suas respostas, descobrimos que Midgar originalmente existia como um centro de detenção para crianças crianças do tipo dragão, administrado pela Nifel. No entanto, uma vez que os D foram aceitos pela sociedade, a instalação rompeu seus vínculos com a Nifel e se tornou uma academia sob a autoridade de Asuga. A missão da academia era aproveitar o poder dos D para interesses nacionais, materializando a matéria escura em recursos valiosos, além de usá-la para lutar contra os monstros dragão. Além disso, Haruka explicou ainda mais o papel de Midgar além de educar os D. Após a reunião, Yu Yu percorreu a escola com Mitsuki. Ele supunha que havia sido enviado ali apenas para uma missão de proteção, nunca esperando realmente ser matriculado como aluno. Sua irmã, que exercia a função de presidente do conselho estudantil, levou Yu Yu a uma assembleia geral da escola para apresentá-lo e também para lembrar a todos sobre a importância de se tratar uns aos outros sem discriminação e viver em harmonia. Yu Yu foi designado para a mesma turma que Mitsuki, o que significava que ele passaria por treinamento de combate contra dragões. Na mesma turma, estava a garota de cabelo branco que ele conhecera ao chegar à escola. A apresentação parecia que ocorreria de maneira tranquila, mas no momento em que ele foi alocado na turma, uma garota chamada Lisa se opôs abertamente à matrícula de um menino na escola, insinuando até que ele tinha puxado as cordas através de sua irmã para conseguir entrar. Mitsuki afirmou claramente que essa não era sua decisão. A professora Haruka também lembrou a todos que Yu Yu era um D também. No entanto, Lisa exigiu que Yu Yu demonstrasse seu poder na frente de todos. Sem outra opção, Yu Yu ativou sua habilidade. A matéria escura era uma substância capaz de se transformar em vários objetos e fenômenos, um material onipotente, e ele a usou para criar uma arma. Um colega de classe comentou que ter a habilidade de usar matéria escura apenas para criar algo tão inútil quanto uma arma era bastante sem sentido. Haruka também o lembrou de que ali eles lutavam contra dragões, não humanos. Lisa listou os tipos de dragões que estavam enfrentando todo esse tempo, e o próximo que encontrariam seria o Basilisco Zit, uma criatura com uma carapaça extremamente dura, o que significava que uma arma seria absolutamente inútil contra ele. Yu Yu admitiu honestamente seu erro. Lisa imediatamente aproveitou isso para zombar de sua irmã, mas Mitsuki não prestou atenção, tendo também o apoio de Iris. Mesmo que isso tivesse feito com que Yu Yu fosse rotulado como pervertido, pelo menos a presença dele na sala de aula não era mais ferozmente contestada. A turma inteira se dirigiu para a sala de treinamento de combate. Yu Yu perguntou a Iris por que a instalação havia construído uma sala de treinamento subterrânea. Iris explicou que era para prevenir explosões materiais, pois seus poderes poderiam ser letais para pessoas comuns.
Depois de conversar por um tempo, Mitsuki apareceu para lembrá-los que o treinamento havia começado. Como era o primeiro dia de Yu, ele observou de lado. Ele ficou na sala de observação ao lado da senhorita Haruka. Primeiro foi Lisa, que usou a matéria escura para decolar. Mitsuki então transmutou matéria em diamante para bloquear e restringir o dragão. Lisa então conjurou uma lança longa. A senhorita Haruka explicou que se a matéria escura fosse transmutada muito rapidamente, sua qualidade degradaria e aumentaria o risco de criar material indesejado, assim como Yu havia feito. Naquela manhã, transformando matéria escura em uma arma. Normalmente, isso era estritamente proibido. Mesmo que Lisa tivesse conjurado uma lança, 99% dela ainda não estava totalmente materializada. Na sala de treinamento, Lisa usou seu poder para lançar o monstro basilisco para longe com facilidade. A senhorita Haruka observou e explicou tudo a Yu enquanto assistiam. A seguir, foi uma garota chamada Feral Crest, que usou matéria escura para conjurar um livro. Então recitou uma encantação para criar uma bala de ar para destruir o monstro. Os alunos não imaginavam balas reais durante o processo de transmutação. O que eles imaginavam era mágica. A próxima garota, Ren, criou um martelo e então liberou rajadas de vento para canalizar sua mágica e eliminar o monstro. Quando chegou a vez de Yu e sua irmã, ela conjurou um arco e disparou diretamente contra o monstro. Na sala de estratégia, Haruka explicou que a razão pela qual dragões apareciam em várias regiões simultaneamente era porque eles estavam procurando por D compatíveis. Se um D encontrasse seu dragão correspondente, eles se transformariam em um monstro semelhante. Após essa descoberta, a Academia Midgar teve que mudar fundamentalmente sua missão, transformando o lugar em uma fortaleza para proteger os D e manter os dragões afastados. Lá na sala de treinamento, Iris começou sua própria sessão, conjurando seu bastão familiar, mas falhou em acertar um ataque não importando quantas vezes tentasse. Ela ainda não conseguiu ter sucesso à medida que a noite caía. Você caminhou com Iris no caminho de volta da escola. Ele não ofereceu encorajamento vazio. Ele apenas a lembrou de continuar treinando e buscar seu avanço. Através da conversa deles, ele soube que Iris estava ali há apenas um ano. No ano anterior, durante uma viagem de barco com sua família, um dragão chamado Leviatã atacou e matou todos. Iris foi a única sobrevivente e despertou suas habilidades naquele momento. Ela se esforçava, tanto, não por vingança contra aquele monstro, mas simplesmente para se manter viva. Os dois conversaram até o anoitecer, antes que você finalmente explicasse por que ele foi gentil com Iris. Era porque ela o lembrava muito de como Mitsuki costumava ser. Bem naquele momento, um anúncio ecoou pelos alto-falantes sobre uma aparição de dragão de classe C e, em meio ao choque deles, a marca no corpo de Iris começou a brilhar com uma luz branca suspeita. O dragão branco Leviatã estava se aproximando gradualmente da ilha da Academia Midgar e chegaria a ela em aproximadamente 42 horas. Na sala de controle, Haruka e os alunos estavam profundamente preocupados com a situação. Yu acabara de voltar para seu dormitório quando recebeu uma ligação de um homem de cabelos brancos, Major Locke, seu ex-superior, alguém que Yu claramente desprezava. Locke foi direto ao ponto, ordenando a Yu que eliminasse secretamente todos os D cujas marcas haviam mudado de cor. Afinal, ele era o Fafnir mais forte em Niflheim. Yu ficou furioso e recusou firmemente a ordem. Locke respondeu que, concordando ou não, outras medidas ainda seriam tomadas, e então desligou. Do lado de fora da academia, Mitsuki se dirigiu a toda a escola sobre Leviatã, pedindo a qualquer aluno que sentisse sua marca mudando, que reportasse imediatamente para sua própria segurança e a segurança de todos ao seu redor. Você então se lembrou que logo antes de se separarem, a marca de Iris também estava brilhando. Ele foi à sala de aula para perguntar a outros alunos sobre ela, apenas para descobrir que ninguém a tinha visto desde a manhã. Então ele saiu para encontrá-la. Depois de procurar por um tempo, Yu finalmente encontrou Iris parada precariamente na beira do telhado. Certamente sua marca havia sido ativada e estava se tornando mais forte a cada momento. Yu implorou a Iris para não fazer nada impensado, assegurando-a de que todos na academia lutariam juntos e ninguém a abandonaria. Iris desabou em lágrimas. O que ela mais temia era que se transformasse em um monstro e ferisse todos ao seu redor. Ela queria acabar com sua vida antes que isso acontecesse, mas não tinha coragem de realmente pular. Yu se aproximou lentamente de Iris e declarou que, se realmente chegasse a isso, ele mesmo a mataria para manter todos seguros.
mas primeiro ela tinha que viver. Ao ouvir isso, Iris ficou um pouco confortada e concordou em voltar para a escola para relatar sua condição. Dentro da academia, os alertas estavam sendo emitidos continuamente, passando da classe C para a classe A. O monstro atacaria em 30 horas. Mitsuki informou Yu sobre a situação de Iris. Ela havia sido levada para avaliações médicas e exames físicos, cooperando totalmente. Como Yu não tinha experiência em combate, não foi permitido que ele se juntasse à equipe de interceptação. Ele apenas pediu a Mitsuki que o encarregasse da tarefa de proteger Iris de ameaças além do dragão. Os dois encontraram um local mais seguro, e então Yu contou à irmã tudo, desde sua promessa de matar Iris antes que ela pudesse se transformar, até o que Locke lhe disse. Ele temia que Nifli pudesse agir de forma encoberta e colocar em perigo tanto Iris quanto toda a academia. Mitsuki se opôs fortemente ao voto de Yui de matar Iris se o pior acontecesse. Ela concordou em deixar que ele protegesse Iris, mas seria ela quem desferiria o golpe fatal se necessário, porque suas mãos já estavam manchadas de sangue. Essa revelação chocou profundamente Yu. Nesse momento, o monstro estava a apenas um dia de distância. Para ganhar tempo e garantir a segurança dessa operação, Yu contatou proativamente Locke e aceitou a missão que lhe foi dada com a condição de que Nifli não interferisse no que estava prestes a acontecer. Locke aceitou os termos sem hesitação e então desligou imediatamente. Do lado de fora do quarto onde Iris estava sendo mantida em segurança, Lisa estava de guarda, visivelmente preocupada. Quando viu Yui se aproximar, demonstrou sua irritação habitual, expressando que sempre considerou seus colegas de classe como família, mas ainda não havia aceitado Yui nessa família. Em relação à batalha que se aproximava, Lisa mencionou que era sua primeira luta real em 2 anos. Ao ouvir isso, Yu ficou curioso sobre a batalha de 2 anos atrás contra o dragão Kraken. Lisa esteve na linha de frente e revelou que quem matou os 2 monstros Kraken na época foi ninguém menos que Mitsuki. Foi exatamente por isso que Lisa nunca poderia perdoar Mitsuki, a pessoa que havia matado um membro da família deles. Yu ouviu isso e não disse nada. Um tempo depois, ele entrou no quarto para passar o restante do tempo com Iris. Após um silêncio constrangedor, Iris lentamente se estendeu e se agarrou ao braço de Yu, pedindo um pouco de coragem, uma vez que ela tinha outro exame de marca se aproximando. Ele concordou e a deixou segurá-lo. O quarto tinha câmeras que proporcionavam uma vista do exterior, e Yu pôde ver sua irmã na linha de frente. A tela acidentalmente focou na saia de uma colega, fazendo Yu corar. Ao ver isso, Iris se ofereceu para mostrar a dela, dizendo que seria a maneira dela de agradecê-lo por tudo que ele havia feito. Depois de ficar vermelho por um momento, Yu imediatamente a interrompeu, lembrando-a de proteger sua dignidade. Isso não era algo para se mostrar com tanta liberdade. Quando Iris foi tomar banho, ela queria que ele entrasse para protegê-la, mas por respeito, Yu recusou. De alguma forma, eles acabaram tomando banho juntos. Depois que toda a confusão se acalmou, ao cair da noite, Yu estava prestes a sair para dormir no quarto ao lado, quando Iris ficou sombria, querendo que ele ficasse para dormir porque temia ficar sozinha, e receava que esta pudesse ser sua última noite. Yu então perguntou seriamente por que ela insistia especificamente nele quando poderia ficar com Lisa ou Mitsuki. Iris simplesmente disse que era porque ele havia tratado ela melhor do que qualquer um. Sem opções, Yu se sentou aos pés da cama e disse a ela para não pensar tão negativamente. Depois de um tempo, observando Iris dormir tranquilamente, Yu se viu relembrando memórias da infância com Mitsuki. Eles costumavam escalar o topo de uma colina juntos para contemplar a cidade. E naquela época, eles tinham feito uma promessa de se casar quando crescessem, para que pudessem ficar juntos para sempre. Parecia que os dois não eram irmãos de sangue, afinal. Quando ele acordou novamente, muitas horas já haviam se passado. Apenas 9 horas restavam antes que o Leviatã chegasse. Iris já estava sentada em frente à tela, monitorando a situação fora da ilha. O Leviatã facilmente destroçou a primeira linha de defesa e continuou avançando. Os alunos posicionados nas linhas de frente já tinham preparado suas armas e formado suas fileiras. Acima de todos eles estava Mitsuki, com o olhar fixo e determinado no monstro que se aproximava. Na sala de segurança, tanto Yu quanto Iris assistiam à tela com a respiração suspensa. No mar, no momento em que o Leviatã entrou em alcance de fogo, a senhorita Haruka imediatamente ordenou aos alunos que apontassem. Num instante, uma salva de bombas foi liberada, mas nenhuma delas conseguiu penetrar as defesas da criatura. Yu observava, tenso da sala de observação através das câmeras.
Esse monstro também possuía uma barreira antigravidade, gerando um campo de força capaz de repelir ataques ou distorcer o espaço em si. A senhorita Haruka reconheceu isso também. Dada a situação, toda a academia poderia contar apenas com os alunos da linha de frente. Os alunos assumiram suas posições de batalha e rapidamente decolaram um por um enquanto o Leviatã ainda nadava no oceano. Os alunos, começando por Lisa, imediatamente lançaram ataques preventivos com seus ataques mais poderosos, na esperança de perfurar a barreira e destruí-la rapidamente. A fumaça e a neblina do ataque tornaram impossível ver a condição do monstro, mas dentro da sala de segurança, Iris podia sentir através de sua marca que se tratava de uma criatura extremamente frenética e que atacaria a qualquer momento. E de fato, o Leviatã estava longe de estar morto. Ele aproveitou o momento em que todos pareciam ter baixado a guarda e avançou com um contra-ataque. Felizmente, o aluno que se especializava em barreiras imediatamente ativou um escudo defensivo para proteger a todos, mas o golpe foi tão poderoso que os alunos não conseguiram se segurar por muito tempo e foram lançados para longe. O impacto foi tão devastador que derrubou as câmeras, deixando as pessoas na sala de controle ainda mais no escuro. Bem naquele momento, Loki de repente chamou a senhorita Haruka. Pouco depois, na sala de segurança, Yu recebeu uma ligação de Haruka e rapidamente foi ao seu encontro, trazendo Iris junto para a segurança. Depois de se certificar de que Iris não poderia escutar a conversa deles, Yu perguntou a Haruka se Nifli já havia infiltrado a academia. Haruka não negou. Era apenas uma questão de tempo. Ela não queria que o que aconteceu 2 anos atrás se repetisse. Ouvindo isso, Yu entendeu que a professora havia concordado em deixar Nifli intervir e eliminar os alunos com marcas compatíveis. Ele não objetou nem culpou a senhorita Haruka, apenas perguntou a ela sobre a rota de infiltração de Nifli. Ele cuidaria do resto. Afinal, monstros eram difíceis, mas se os oponentes fossem humanos, as coisas eram muito mais simples para um assassino. Após a conversa, Yu acompanhou Iris de volta ao quarto. No caminho, memórias daquele dia ainda o assombravam, memórias que ele desejava poder esquecer. Iris perguntou sobre a conversa, e Yu admitiu francamente que ele já pertencera a uma unidade militar sob o comando direto de um ministro e que essa unidade poderia estar a caminho daqui. Ele os afastaria. Iris imediatamente quis ir com ele, e Yu concordou, já que era a melhor maneira de mantê-la segura. Na borda externa da ilha, em meio à tempestade furiosa, um esquadrão de Kniffel de 4 pessoas já havia montado uma emboscada, preparando-se para infiltrar-se. Yu os observou por um momento, então conjurou uma arma e se preparou para entrar em combate. No momento em que ele saiu correndo, disparos foram feitos de ambos os lados. Iris cobriu os ouvidos, aterrorizada. Após uma luta feroz, ele conseguiu nocauteá-los todos, mas assim que Iris saiu, um deles, ainda não totalmente inconsciente, sacou rapidamente sua arma para atirar neles. Naquele momento crítico, Iris não hesitou em usar seu cajado e conseguiu dar seu primeiro golpe com sucesso. Depois de neutralizar completamente o esquadrão de Kniffel, Iris quis voltar para a sala segura, mas Yu discordou. Ele acreditava que se esconder só compraria tempo, e ele tinha um plano melhor. Então, os dois se dirigiram a uma falésia rochosa. Yu queria atrair o Leviatã para aquele local para que pudessem atacá-lo diretamente, porque, pelo que havia observado, havia uma maneira mais eficaz de destruí-lo. Nesse momento, Mitsuki apareceu, coberta de ferimentos. O inimigo havia quebrado o último perímetro defensivo, e eles não conseguiam derrotá-lo. Ela viera aqui para cumprir a tarefa no lugar de seu irmão, lidar com Iris. Yu declarou calmamente que não deixaria ninguém morrer hoje. Os dois discutiram ferozmente, então se prepararam para resolver isso com sua matéria escura. Mas, no final, Yu não atacou. Em vez disso, ele usou seu velho gesto de infância, tocando Mitsuki na cabeça primeiro, para reivindicar a vitória. Ele ganhou não para reivindicar o direito de matar Iris, mas para que ambos pudessem lutar contra o monstro juntos até o fim. Após um momento, o grupo se reuniu no telhado de um prédio. Yu apresentou sua teoria. A maneira mais eficaz de atacar o Leviatã era através do ataque de Iris. Na verdade, as falhas de Iris durante o treinamento não eram totalmente devido à sua má consciência espacial. Iris tinha a habilidade de causar dano em curta distância, detonando seu ataque bem próximo ao corpo do inimigo. Enquanto ainda discutiam, o Leviatã Dragão havia alcançado a 3ª linha de defesa, o que significava que estava perigosamente
relativamente próximo da costa. A marca no corpo de Iris também estava emitindo um sinal cada vez mais claro. Lisa ainda insistia na opção mais segura de mandar Iris para o abrigo subterrâneo. Yu perguntou calmamente a opinião de Iris. Após um momento de deliberação, Iris deixou suas ações falarem mais alto que palavras. Ela convocou seu cajado, pronta para lutar. À medida que o monstro se aproximava cada vez mais, Iris mirou seu ataque diretamente no Leviatã, e, com certeza, apenas seu golpe poderia afetá-lo significativamente. Yu instou Mitsuki e os outros a se posicionarem e apoiarem Iris. E assim, enquanto Iris atacava continuamente para quebrar a barreira do Leviatã, os demais aproveitaram cada abertura para golpeá-lo. No entanto, exatamente naquele momento, os olhos do Leviatã de repente se tornaram vermelhos. Ele atacou mais uma vez, lançando todos ao chão e destruindo completamente a terceira linha de defesa. Ao ver o dragão tão perto da costa, Iris continuou seu ataque. Embora fosse exaustivo e desesperador, ela se recusava a desistir. A visão lembrava Yu do jovem Mitsuki, que havia lutado contra monstros com aquela mesma determinação incansável. Foi naquele dia que uma entidade misteriosa apareceu, apresentando-se como Yggdrasil, o mais antigo dragão divino de Gaia, uma espécie de dragão primordial. Ele ofereceu a Yu poder em troca da destruição de dragões, mas exigiu suas memórias como preço. De volta ao presente, Iris estava tão exausta que não conseguia mais continuar. Mitsuki já tinha se preparado para o pior cenário, pronta para lidar com Iris. Mas então Yu deu um passo à frente, declarando que queria emprestar o poder de Iris. Ele chamou Yggdrasil, invocando seu pacto mais uma vez. Certamente, no instante seguinte, uma imensa onda de poder o envolveu. Ele aceitou a perda de seu próprio poder e convocou o canhão Marduk. Babel, a arma colossal, disparou diretamente contra o Leviatã, combinada com ataques simultâneos de Iris e Mitsuki. No final, para a surpresa de todos, o dragão Leviatã foi destruído, e a marca no corpo de Iris desapareceu. Yu desabou inconsciente após a batalha. Foi apenas na tarde seguinte que Yu contatou Loki e recebeu sua gratidão. Assim que a chamada terminou, Iris entrou em contato com ele. Apesar da preocupação de Mitsuki, Yu simplesmente disse que estava bem e saiu rapidamente. Naquela noite na praia, Iris perguntou se poderia ser amiga de Yu e lhe deu um beijo como um sinal de gratidão por tudo o que aconteceu. No silêncio da noite, dentro de um certo quarto, uma jovem estava usando sua matéria escura para criar lindas gemas, cercada por seguranças. Nesse momento, a porta se abriu de repente. Os guardas haviam sido derrubados. Uma figura misteriosa entrou. Era Yu. Mas antes que a garota pudesse relaxar, Yu desapareceu, e em seu lugar estava uma mulher desconhecida que disse à garota que ela era um dragão. Na ilha Midgar, um novo dia começou com um grito do andar de cima. Yu correu para o quarto de Mitsuki preocupado, apenas para encontrá-la nua em meio a uma pilha de roupas espalhadas. Deixando isso de lado, a caminho da escola, Mitsuki reclamou sobre o quão insensível Yu era antes de avançar furiosa. Yu comentou que, como eram irmãos, não havia motivo para se envergonhar. Ao ouvir isso, Mitsuki não disse mais nada e se apressou. Na sala de aula, Lisa se tornou menos hostil em relação a Yu hoje. Ela até se aproximou para cumprimentá-lo, declarando que havia elevado seu relacionamento para o nível de sua colega de carteira. Yu então notou a mesa vazia ao seu lado. Ele encontrou Iris subindo as escadas com o rosto ruborizado, perguntando repetidamente a Yu se ele já tinha visto algo. Yu apenas parecia confuso. Aconteceu que Iris havia esquecido de colocar suas roupas íntimas. Para a incredulidade absoluta de Yu, ela estava prestes a voltar para o dormitório para colocá-las, mas a campainha da aula já havia tocado. Para piorar a situação, hoje tinha exame físico antes das sessões de treino. Felizmente, Haruka havia providenciado para que Yu fizesse seu exame. Separadamente, algum tempo depois, Yu entrou no escritório do diretor e encontrou uma garota chamada Charlotte, a proprietária da Academia Midgar, com sua assistente Micah Stewart ao seu lado. Elas iriam pessoalmente conduzir o exame de Yu. Charlotte explicou que rumores sobre sua vitória na batalha contra o Leviatã já começavam a se espalhar, uma vez que a escola era composta principalmente por guerreiras e todos os alunos deviam pertencê-lo legitimamente ao harém da diretora. Além disso, ela pessoalmente não tinha interesse em rapazes. Cuidaria do exame ela mesma. Charlotte olhou para a marca na mão de Yui e então de repente a lambeu toda ao redor. O check-up de saúde era, na verdade, um exame das marcas dos alunos. Um dos dragões que a academia estava atualmente se esforçando para eliminar era o dragão basilisco, que começara a se mover em direção ao deserto
deserto do Saara e parecia estar a caminho deles em busca de um aluno. Após sua explicação, Charlotte se inclinou e perguntou a Yu se ele queria espiar os outros alunos, já que eles estavam apenas de roupa íntima no momento. Vendo a diretora prestes a perder o controle, Maika interveio a tempo, ergueu Charlotte e deixou Yu sair pelo lado da escola. Iris saiu da sala de exame com uma aparência totalmente derrotada. Pulando essa parte, outra reunião de estudantes ocorreu. Mitsuki relatou que os check-ups de saúde haviam corrido suavemente e mencionou que Nifli, enquanto investigava cidades na trajetória do basilisco, tinha descoberto duas novas. Uma era uma garota tímida chamada Hanoka e a outra era uma garota de cabelos rosa com chifres chamada Tyr, que também era o alvo do basilisco. Yu parecia reconhecer Tyr e já a havia encontrado antes. Enquanto Mitsuki falava, a menina insistia que não era humana, mas um dragão. Em um ataque de raiva, ela usou sua matéria escura para atacar Mitsuki e todo o auditório. Yu imediatamente correu para verificar sua irmã. Quando as luzes se acenderam novamente, Tyr o avistou e gritou de alegria. Yu, que também a reconheceu, Tyr felizmente o abraçou e declarou que ela havia nascido para ser a noiva de um dragão e Yu era seu marido, deixando-o completamente atônito. Eventualmente, Tyr foi colocada em um canto com os outros professores. Yu explicou brevemente sua situação. Um grupo da máfia havia sequestrado seus pais quando ela era pequena, e Tyr fora forçada a usar seus poderes para criar pedras preciosas durante uma operação militar. Yu encontrou Tyr enquanto lutava contra os sequestradores, mas a garota estava tão aterrorizada e desesperada para ver seus pais novamente que Yu tomou uma decisão imprudente. Ouvindo isso, a senhorita Haruka decidiu colocar Tyr na mesma turma que eles, em vez do programa da escola primária, já que a garota parecia odiar todo mundo e só se agarrava a Yu. Mitsuki queria objetar, mas Haruka lembrou a todos que Tyr estava conectada ao basilisco, e se deixassem as coisas como estavam, Nifli a eliminaria. Se após a discussão, Yui e Mitsuki foram buscar a garotinha. Ao saber que Mitsuki era a irmã de Yu, Tyr anunciou alegremente que agora era cunhada de Mitsuki, deixando ambos, Yu e Mitsuki, completamente sem palavras. No momento em que entrou na sala de aula, Tyr vagou pelo ambiente e escolheu sentar-se bem no colo de Yu. Não importava o que alguém dissesse. Diante da atitude dela, todos podiam apenas observar em silêncio. Depois da escola, Tyr segurou a mão de Yu enquanto saíam juntos. Os dois foram à praia, onde Tyr insistia que era uma dragão feminina. Yu apontou que seus pais eram humanos, mas Tyr parecia não ter memória disso, e continuava arrastando-o para lá e para cá. À distância, Iris assistia tristemente, um pouco com ciúmes de que Tyr estava monopolizando Yu. Naquela noite, Iris usou a desculpa de ajudar Mitsuki a dar aulas para Tyr e entrar no quarto de Yu e Tyr. No momento em que ela entrou, Tyr declarou que aquele era o quarto do casal e que aquela noite era sua noite de núpcias. Foi preciso a intervenção de Mitsuki para finalmente acalmar as coisas. Dado o dever de casa que Mitsuki designou, Tyr terminou em apenas alguns minutos, acertando todas as respostas. Ela imediatamente exigiu que Yu a recompensasse, levando-a para tomar banho juntas. Vendo que a menina absolutamente se recusava a deixar o lado de Yu, Mitsuki decidiu fazer todo mundo entrar junto na banheira e, em seguida, todos dormiram no quarto dele naquela noite. Mais tarde naquela noite, os dois irmãos sentaram-se na varanda conversando. Tyr havia sido encontrada dentro de um veículo blindado pertencente ao culto do deus dragão. Ela era profundamente reverenciada lá e sempre a chamavam de dragão, o que provavelmente era a razão pela qual Tyr acreditava tão firmemente nisso. Um novo dia chegou. Hoje, Yu gentilmente incentivou Tyr a fazer novos amigos além dos 3 deles. Quando a menina expressou preocupação em encontrar pessoas más, Yu simplesmente disse a ela para confiar em seus colegas de classe porque eles eram uma família. Assim, Tyr finalmente entrou na sala de aula e cumprimentou nervosamente a todos. Lisa e os outros alunos a receberam calorosamente de volta, o que deixou Tyr muito feliz. Um aluno até deu a Tyr um livro para ajudar a se enturmar. A partir daquele momento, Tyr se sentou em seu próprio lugar e começou a fazer amizade com todos na classe, não se prendendo mais exclusivamente a Yu. Lisa ficou tão afeiçoada a Tyr que não queria que Yu a monopolizasse na sala de treinamento. Lisa ensinou Tyr a criar armas imaginárias enquanto Yu assistia à distância. Tyr rapidamente tentou, mas naquele momento vozes de seu passado ecoavam em sua mente, dizendo-lhe que ela era um dragão
Isso fez com que seu poder explodisse em uma enorme onda de energia que a envolveu completamente. O próximo episódio começa com uma cena do passado. Tyr vivia em uma família comum com seu pai e sua mãe, mas então o mundo ao seu redor mudou. Seus pais desapareceram e ela foi cercada por chamas altas. Uma mulher apareceu e disse à pequena garota que ela era um dragão. De volta ao presente, porque Tyr realmente acreditava nas palavras que a mulher misteriosa havia dito, a arma imaginária que ela conjurou tomou a forma de um enorme dragão dourado. O poder desse dragão era tão imenso que abalou as paredes protetoras, soltando-as de suas fundações. Yu imediatamente correu para proteger Lisa, embora nesse processo ele acidentalmente tocasse em coisas que provavelmente não deveria. Voltando à situação em questão, parecia que a arma imaginária de Tyr havia assumido a forma de um dragão, ou mais precisamente, Tyr agora acreditava plenamente que era um dragão. O dragão dourado estava atacando ferozmente pela sala. Representando uma enorme ameaça para todos que viam isso, Lisa rapidamente puxou sua própria arma imaginária, pretendendo atacar o dragão para puxar Tyr de volta dessa delusão perigosa e trazê-la de volta ao normal. Os ataques de Lisa vieram em rápida sucessão, e após um curto período, ela conseguiu derrubar o dragão, permitindo que Tyr retornasse à sua forma normal. Você a pegou rapidamente enquanto ela caía. Toda a cena foi observada pela senhorita Haruka e por todos os outros da sala de controle. Tyr foi levada para a enfermaria, embora estivesse fisicamente bem. Se isso continuasse, ela poderia ser expulsa da academia. Enquanto aguardava Tyr acordar, você acabou encontrando outra nova aluna chamada Hanoka, que também estava na enfermaria. Ela pediu que você a ajudasse a aplicar remédio em suas costas, já que não conseguia alcançá-la sozinha. Embora estivesse bastante envergonhado, você concordou em ajudar. Enquanto aplicava o remédio, Yu perguntou casualmente sobre a origem de Hanoka. Ele descobriu que ela esteve em uma cidade no caminho do basilisco durante uma viagem com sua mãe. Embora tivessem que se separar, as duas nunca foram particularmente próximas, então viver nesta ilha era na verdade bem agradável. Depois de terminar com o remédio, Yu fez amizade gentilmente com Hanoka, e então saiu rapidamente. No caminho de volta, Yu recebeu outra ligação de Loki. Loki informou que o culto do deus dragão estava planejando resgatar Tyr Lightning. No entanto, e como o sistema de defesa de Midgar estava rigorosamente selado, eles haviam despachado uma mulher para realizar a missão. Essa mulher era um demônio que havia se voltado contra Niflheim, chamada Kili Surtur Muspelheim, uma pessoa extremamente perigosa e implacável. No momento em que desligou, Tyr acordou e veio procurá-lo em pânico, ainda mais assustada ao ver que não havia mais ninguém por perto. Você gentilmente levou a garota até a praia para conversar sobre o que havia acabado de acontecer. Quando você perguntou como estavam suas amizades na academia, Tyr disse feliz que Lisa e seus colegas eram todas pessoas maravilhosas e que ela estava muito feliz por estar ali. Você então lhe contou sobre o que havia acontecido na sala de treinamento, como Tyr havia se transformado em um dragão e perdido o controle, quase machucando Lisa e danificando a instalação de treinamento. Ao ouvir isso, Tyr ficou imediatamente horrorizada e de coração partido. Você lembrou gentilmente que ela deveria se desculpar com todos e prometer que doravante pararia de acreditar que era um dragão. Ao ouvir isso, Tyr instantaneamente perdeu o controle. Naquele momento, não conseguiu se conter e começou a convocar matéria escura mais uma vez. Ela acreditava teimosamente que era um dragão, assim como sempre lhe haviam dito. Você simplesmente disse em uma voz suave que todos eram iguais. Tyr era como o resto deles, um ser humano. Além disso, se Tyr realmente fosse um dragão, eles não poderiam mais estar juntos. Você queria que ela vivesse como um ser humano. Você então perguntou delicadamente sobre seus pais. Tyr finalmente se lembrou que seus pais haviam sido pessoas muito bondosas, mas que haviam sido queimados vivos, e tudo o que lhe restou foi Kili. Vendo Tyr mergulhar ainda mais na angústia e perder o controle novamente, Yu rapidamente a abraçou para confortá-la e agradeceu por compartilhar tudo. Naquela noite, quando Yu e Tyr voltaram, encontraram todos já de pé do lado de fora. Esperando por elas com expressões preocupadas, lágrimas nos olhos, Iris tristemente avançou sozinha para se desculpar com Lisa pelo que havia feito. Todos pareciam intrigados e disseram que não guardavam rancor. Lisa simplesmente deu um leve tapinha na cabeça da garota como sua única punição. Vendo todos novamente bem-humorados, Iris animadamente sugeriu que todos saíssem juntos no dia de folga de amanhã. Assim, no dia seguinte na praia, você e Tyr chegaram cedo para montar um guarda-sol. Iris rapidamente veio
veio mostrar seu novo maiô. Ao ver isso, Tear perguntou o que você achava do corpo dela e declarou que, a partir de agora, Iris seria sua rival. Elas brincaram juntas na areia, se divertindo muito. Um pouco mais tarde, os outros estudantes também saíram em seus bonitos maiôs para se juntar. Alguns tomavam sol, outros pescavam e outros simplesmente relaxavam com um livro. Depois de um tempo, todo o grupo decidiu jogar uma partida de vôlei de praia. Só à tarde é que todos finalmente se deitaram na areia, prontos para voltar. Assim que estavam relaxando, a diretora Charlotte e sua assistente Micah apareceram de repente, expressando o desejo de se juntar a eles. Ou melhor, Charlotte queria admirar as moças em seus maiôs. Elas também não vieram de mãos vazias. As duas trouxeram suprimentos para um churrasco para que todos pudessem desfrutar de um banquete à noite. Enquanto todos se divertiam, Yu sentou-se quieto à distância, observando. Charlotte o percebeu sozinho e foi conversar. Além dos maiôs, Charlotte também. Tinha vindo porque estava preocupada com Tear. Ela ficou aliviada ao ver a garota se integrando com todos e retornando gradualmente ao normal. Depois de um dia cheio de diversão, você finalmente retornou ao seu quarto. Na tela do seu computador, as últimas informações sobre Kelly haviam sido enviadas a você. As informações eram vagas, na melhor das hipóteses. O que se sabia era que ela media 1,60 m. Era a líder do culto do deus dragão, suspeita de envolvimento em mais de 300 ataques terroristas. Era do tipo D de fogo e havia escolhido viver como um dragão. Depois de ler tudo isso, você se sentiu ainda mais determinado a proteger Tear para que ela nunca se tornasse como aquela mulher, Kelly. Bem naquele momento, um tremor violento sacudiu o chão do lado de fora. Um enorme incêndio havia irrompido em algum ponto de um canto da academia. Através da fumaça, um monstro dragão apareceu na ilha sem que ninguém percebesse. Parecia ser o próprio basílico que todos temiam. Alarmes soaram continuamente. Desta vez era um alerta classe X. O monstro Hecatoncheir ficou estupefato ao ouvir isso. Os outros alunos correram para fora em pânico, incapazes de entender como esse monstro havia aparecido tão de repente, sem que ninguém o detectasse. A diretora Charlotte também sentiu que era uma criatura extremamente difícil de lidar e sua aparição repentina significava que não havia tempo para montar uma defesa adequada. Naquele momento, a marca de Tear já estava brilhando, o que significava que esse monstro estava visando Tear. Lightning Mitsuki recebeu o relatório da senhorita Haruka, enquanto Lisa e os outros aguardavam novas ordens. Lisa primeiro confortou uma assustada Tear, que estava se agarrando fortemente a Yu, então recebeu a missão de proteger Tear no quarto seguro desta vez. Yu não assumiria esse papel porque Mitsuki tinha uma tarefa diferente para ele. Uma vez que tudo estava arranjado, Mitsuki também deu o sinal para que os alunos de combate tomassem suas posições. Os alunos que não estavam participando da batalha foram rapidamente evacuados de volta para a segurança dos dormitórios. Quanto ao Hecatoncheir, apesar de sua aparição repentina, atualmente não estava se movendo, apenas parado, imóvel, tornando impossível para qualquer um prever seu próximo movimento. Este era um dragão excepcionalmente formidável, praticamente imortal e incapaz de ser morto. Qualquer ferimento que ele sofresse se regeneraria em um instante. A única vez que Nifl conseguiu vaporizá-lo, mesmo aquilo não foi suficiente para acabá-lo. Portanto, a senhorita Haruka ordenou que os alunos se concentrassem puramente na defesa para minimizar as baixas. Yu estava ao lado de Iris e tocou seu bastão, querendo invocar seu pacto com Yggdrasil mais uma vez. No entanto, Mitsuki o puxou para o lado. Embora Yu tivesse o maior potencial para criar uma reviravolta, ela o reservaria como um último recurso, somente se todos os outros não conseguissem mais manter a linha. Afinal, o ataque de Yu poderia causar danos maciços ao próprio Midgar, e Mitsuki estava profundamente preocupada com ele. Dentro da sala segura, Lisa segurava Tear perto de si para confortá-la, até encorajando a garota a ser forte se realmente quisesse se tornar a esposa de Yu. Justo quando tudo parecia estar indo bem, a sala em que estavam abrigadas foi abalada por uma enorme explosão. Através da fumaça, uma mulher encapuzada apareceu. Era Killy. Quando ela abriu seu manto, uma mulher de beleza estonteante foi revelada. Com um único estalar de dedos, uma poderosa explosão irrompeu, atingindo Lisa e derrubando ambas.
Kili chamou repetidamente por Tyr para voltar com ela. Após recuperar a compostura, Lisa rapidamente convocou sua arma imaginária para bloquear Kili enquanto comprava tempo para Tyr escapar. Kili permaneceu perfeitamente calma enquanto enfrentava sua oponente, usando apenas seus poderes de fogo. Ela derrubou Lisa rapidamente. Kili se aproximou lentamente de Lisa, com a intenção de queimá-la viva com suas chamas. Embora bastante machucada, Lisa rapidamente se pôs de pé e fugiu com Tyr. Mesmo assim, não foram longe, pois Kili a seguia, calmamente, incinerando tudo em seu caminho. As duas se refugiaram em uma sala para cuidar de seus ferimentos enquanto Kili continuava se aproximando. Do lado de fora, sua posição foi rapidamente descoberta. Lisa ainda lutava para proteger Tyr com sua matéria escura, não importando quão formidável era a mulher diante dela. Ela lançou um ataque para dar a Tyr uma chance de correr, mas no instante em que Lisa deixou sua posição, uma bola de fogo que surgira do nada disparou diretamente em sua direção. Do lado de fora, Yu estava ficando inquieto. Ele se lembrou do aviso de Loki sobre o culto do deus dragão e da mulher chamada Kili. Com esse pensamento, Yu imediatamente se virou e correu. Do lado de Lisa, ela havia sido arremessada entre os escombros. Tyr procurava desesperadamente por Lisa. Nesse momento, Kili cruelmente agarrou Lisa pelos cabelos e a lançou diante de Tyr. Tyr correu em direção a Lisa em pânico, não percebendo que a marca em seu corpo estava brilhando mais do que nunca. Vendo isso, Kili rapidamente se moveu para capturar Tyr e arrastá-la para longe. Lisa viu Tyr prestes a ser levada e forçou-se a ficar de pé, determinada a continuar lutando. Isso enfureceu Kelly, que se preparou para matar Lisa de uma vez por todas. Uma explosão maciça irrompeu, liberando uma luz ofuscante e um som estrondoso que ninguém poderia ignorar. Parecia que o pilar de luz havia feito o hecatonqueiro começar a se mover repentinamente, saindo de sua própria barreira. Você chegou bem a tempo de bloquear o caminho de Kelly. Kili sabia que Yu era o único D masculino no mundo. Yu atacou rapidamente com sua arma, mas a bala se desintegrou em uma explosão de fumaça antes de alcançar Kelly. Kili revelou seu propósito. Ela queria levar Tyr para o basilisco, onde a garota realmente pertencia. Com Lisa já derrotada, Kili usou isso como vantagem para manipular psicologicamente Tyr, fazendo a garota se sentir tão culpada que concordaria em sair com ela. Você tentou atacar novamente, mas Kelly estava um passo à frente, aprisionando-a em sua própria matéria escura. Tyr assistiu a tudo aterrorizada. Ela implorou para Kelly parar, e Kelly realmente atendeu. Tyr concordou em se tornar a noiva do dragão, como Kelly desejava, para proteger a todos. Kili estava profundamente satisfeita. Ela continuou sua manipulação psicológica, empurrando Tyr a aceitar que ela era um dragão. Você lembrou desesperadamente a Tyr que todos na academia eram reais, que eram todos humanos e que ela não era diferente. Mas Kili estava ao lado da garota, manipulando e ameaçando-a ao mesmo tempo. Tyr caiu em silêncio, lembrando de todos os momentos felizes que passou na Academia Midgar com todos. Ela pensou em Yu e depois em Lisa, a mulher que sempre foi tão gentil e reconfortante. Naquele momento, Tyr hesitou. Ela desafiou Kili, declarando que não iria embora, pois era uma mulher humana. Kili caiu em silêncio. As palavras de Tyr a enfureceram, e ela até se moveu para privar Tyr de sua humanidade, envolvendo a garota em chamas. Você tentou intervir, embora cercado por uma parede de fogo. A situação estava tão desesperadora que ele irrompeu usando o poder do Leviatã e correu para parar Kelly. Tyr já havia desmaiado e foi rapidamente apanhada por Yu. Kili ainda insistia em levar Tyr de volta, declarando que nunca conseguiriam derrotar o basilisco. Yu se recusou a ouvir uma palavra do que Kili dizia, levando as negociações entre eles a um impasse. Nesse exato momento, o hecatonqueiro começou a se mover. Era algo que Kili havia trazido consigo. Ela mostrou um sorriso satisfeito enquanto observava o monstro começar sua onda de destruição. Yu crescia cada vez mais certo de que Kili não era um D como eles, mas quando a pressionou por respostas, Kili apenas sorriu e disse que era um dragão. Ela deixou a verdade sobre si mesma pairando no ar, então desapareceu como um raio, abandonando o monstro na escola. Mitsuki tentou desesperadamente contatar Miss Haruka e a diretora Charlotte, mas não obteve resposta. Yu havia desaparecido, e Lisa também estava inacessível. A situação se tornava mais perigosa a cada minuto. Felizmente, o hecatonqueiro estava se movendo lentamente, então sua destruição era gradual. Até então, você já os havia chamado de volta. Dadas as circunstâncias, Mitsuki decidiu que Yu usaria seu arma de dragão de antes para ajudar a eliminar o monstro. Ela e os outros trabalhariam para empurrar o hecatonqueiro para fora dos limites da academia para minimizar os danos.
Ela instruiu todos a usarem matéria escura do tipo vento para forçar a criatura a recuar, e eles rapidamente concordaram. Você queria levar Tyr de volta para a sala segura primeiro antes de se juntar ao grupo, mas a garotinha já havia acordado de seu estado de inconsciência e insistiu em lutar ao lado de todos. Iris estava preocupada e queria objetar, mas diante da determinação de Tyr, Yu pôde apenas oferecer palavras suaves de cautela. Tyr declarou que não era mais um dragão, e assim, Yu parou de tentar segurá-la. Mitsuki também aprovou seu pedido. O hecatonqueiro ainda estava avançando lentamente em direção à academia. Ele podia sentir a localização de Tyr e estava indo diretamente para ela. Mitsuki e os alunos cronometraram suas transmutacões de vento para gerar uma força poderosa o suficiente para expulsar o monstro da academia no momento em que o hecatonqueiro estava prestes a alcançar Tyr. Mitsuki liderou todos na criação de um colossal tornado. Devido ao seu enorme peso, eles conseguiram derrubar a criatura. O grupo então trocou para a formação B. Vendo o dragão estendendo a mão para ela, Tyr rapidamente fechou os olhos e canalizou sua matéria escura. Momentos depois, um par de asas enormes apareceu nas costas de Tyr, levantando-a para o céu. Tyr liberou seu poder e lançou uma intensa barragem de ataques contra o monstro, tentando afastá-lo ainda mais. Yu puxou sua arma para apoiar os outros, mas naquele momento foi novamente confrontado por Yggdrasil. Ele concordou em ativar um novo tipo de poder para ajudar na destruição daquele dragão. Com isso, a arma de Yu foi imbuída de força repulsiva, permitindo que ele afastasse o inimigo com um único tiro. Os outros alunos imediatamente aproveitaram a oportunidade para realizar suas próprias tarefas. Desta vez, Yu pegou o poder de Tyr para mais uma vez trocar memórias com Yggdrasil. No instante seguinte, o colossal canhão apareceu mais uma vez. No momento em que os alunos empurraram o hecatonqueiro para a posição designada, Yu disparou sua arma, o mega canhão, diretamente contra o monstro. Todos esperaram ansiosamente pelo resultado. Longe no horizonte, a explosão se conectou com a criatura, liberando um enorme flash de luz antes de desaparecer. Todos ficaram na praia, observando e se preparando para a possibilidade de que o hecatonqueiro pudesse retornar. Felizmente, na manhã seguinte, o dragão não mostrou sinais de regeneração, confirmando que eles haviam conseguido destruí-lo. Todos estavam radiantes de alegria. De volta à academia, Charlotte emergiu dos escombros. Seu escritório havia sido completamente destruído, mas felizmente Maika estava ileso. Eles não eram os únicos a estar seguros. Miss Haruka e os alunos da sala de controle conseguiram chegar ao abrigo subterrâneo e também sobreviveram. Na enfermaria, Lisa finalmente recobrou a consciência. Tyr estava tão radiante que começou a chorar em cima de Lisa. Vendo isso, Yu se afastou silenciosamente para dar espaço a elas. Mitsuki foi relatar a situação a Miss Haruka. Embora tivessem parado o hecatonqueiro, o basilisco ainda precisava ser tratado. Os dormitórios haviam sido parcialmente danificados, deixando alguns alunos sem quartos. Iris convidou Yu para ficar em seu quarto, e Tyr sugeriu que todos apenas se casassem e morassem juntos. Yu ficou sem palavras, lembrando a garota que, segundo a lei humana, ela não tinha idade suficiente para se casar, então Tyr se conformou com um noivado. Vendo isso, Iris imediatamente exigiu fazer parte do noivado também. Justo quando as coisas começaram a sair do controle, Mitsuki apareceu com a solução final. Yu ficaria na sala comum ao lado da dela. Naquela noite, Yu e Mitsuki trabalharam juntos na sala comum. Percebendo que Mitsuki estava chateada, Yu se aproximou cautelosamente para conversar. Mitsuki lhe mostrou seu relatório. O Hecatoncheir tinha desaparecido da Sibéria, onde havia sido contido antes de aparecer em Midgar. Parecia ter sido teletransportado para lá. Mitsuki então mencionou o poder repulsivo que Yu havia usado naquele dia. Era o poder do Leviatã. Então, porque ele o tinha, ela estava profundamente machucada por Yu. Parecer estar escondendo muitas coisas deles. Ao ouvir isso, Yu se lembrou de seu passado com sua irmã, do dia em que Iris lutou contra as lágrimas e de Yggdrasil. Vendo Yu cair em silêncio, Mitsuki passou para sua próxima pergunta. Ele havia beijado Iris, não havia? Yu explicou que era apenas a maneira de Iris de agradecê-lo, mas Mitsuki parecia um pouco triste ao ouvir isso. Ela rapidamente se levantou e, antes de sair, lembrou Yu de resolver essa questão. Ela acrescentou que sentia que devia uma desculpa tanto a Yu quanto a Iris, porque enquanto o primeiro beijo de Iris havia sido com Yu, o primeiro beijo de Yu na verdade havia sido com Mitsuki. Yu havia perdido uma parte de suas memórias e não conseguia se lembrar de nada disso.
Vendo sua expressão blank, Mitsuki disse a ele para simplesmente esquecer tudo. Yu disse a ela para não descartar as memórias que compartilharam tão facilmente, mas Mitsuki ainda era assombrada por ter matado o Kraken anos atrás. Ela sentia que já havia caído na lama. Yu imediatamente a interrompeu, declarando que acabaria com essa guerra contra os dragões por ela. Ao ouvir isso, Mitsuki ficou tão emocionada que se pôs a chorar e o abraçou. Na escuridão da noite, Mitsuki estava olhando para o céu quando sua amiga apareceu, encorajando-a a nunca parar de tentar. Mas então a cena mudou. Elas estavam no meio de um campo de batalha. Sua amiga soltou a mão de Mitsuki e se transformou em um dragão. Não importava o quão desesperadamente Mitsuki a chamasse, tudo não passava de um sonho. Um novo dia começou. Os alunos tomaram café da manhã juntos no refeitório. Iris e Tear ainda estavam discutindo sobre quem ficaria com Yu. Lisa, sentindo-se muito melhor, havia voltado para se juntar a todos na escola. Ao vê-la, Yu elogiou Lisa como uma mulher verdadeiramente bonita e bondosa. Naturalmente, Iris e Tear imediatamente começaram a competir novamente, perguntando a Yu como ele se sentia em relação a elas. Felizmente, uma chamada de emergência chegou a tempo de interromper o debate acalorado. Os alunos rapidamente retornaram para receber novas ordens. A senhorita Haruka os informou que um relatório da NIFL havia chegado. O basilisco havia se movido do deserto do Saara e começara a atravessar o mar na noite anterior. Nas filmagens, o monstro estava disparando feixes vermelhos de seus olhos. E qualquer coisa atingida por esses feixes se transformava em sal, cinzas ou pedra. O basilisco estava se dirigindo diretamente para a sua ilha. Se a Academia Midgar fosse atingida por até mesmo um desses feixes, toda a ilha estaria acabada. Haruka determinou que esse monstro representava uma ameaça muito maior do que o Hekatonkiro que a precedeu. Ela ordenou ao grupo que viajasse de barco para uma ilha desabitada para atrair o basilisco até lá, usando a tática mais eficaz disponível. Destruir toda a ilha junto com o monstro. Depois da escola, você caminhou com Iris pela praia, preocupada que estar em um barco pudesse desencadear lembranças de seu acidente passado. Iris apenas sorriu e disse que ficaria bem. Afinal, ao lado da dor, aquelas memórias também continham pequenos momentos de alegria. As duas compartilharam algumas palavras sinceras sobre o desejo de se entenderem melhor e então voltaram. No dia seguinte, o barco partiu. A diretora Charlotte teve que ficar na ilha Midgar para supervisionar a reconstrução da academia. A bordo, os alunos continuaram sua reunião estratégica com a senhorita Haruka. Nifli também participaria da operação, pois tinha seu próprio plano para eliminar o monstro. Para fortalecer a equipe, um novo aluno de outra turma se juntaria a eles. Para a surpresa de todos, era Hanoka. Quando descobriram que ela havia obtido as maiores notas de sua turma, apesar de recém-inscrita, ficaram profundamente impressionados. Após as apresentações, o grupo foi para fora para apreciar a paisagem do oceano. Alguns que estavam enjoando tiveram que ficar dentro, lendo ou usando seus celulares. Ao ver isso, Yu confiscou seus livros e os incentivou a respirar ar fresco. Quando Yui voltou para dentro, ele se deparou com Mitsuki e Lisa no meio de uma discussão. Ele estava prestes a checar o que estava acontecendo quando outro colega o parou. Os dois escutaram e descobriram que Mitsuki e Lisa estavam discutindo se Lisa poderia ou não lutar. A discussão eventualmente voltou ao incidente do Kraken de anos atrás. Parecia que Lisa ainda não conseguia perdoar Mitsuki pelo que havia acontecido. Yu ficou em silêncio e voltou para seu quarto. Enquanto estava absorto em pensamentos, sua colega Feral entrou, querendo seu livro de volta. Yu então lembrou e entregou-o. Quando Feral o provocou, Yu ameaçou estragar o livro que ela estava lendo como vingança. Feral imediatamente cobriu sua boca, fazendo com que os dois caíssem em uma posição extremamente embaraçosa. Feral continuou fazendo referências a livros e histórias, mencionando que queria se tornar escritora, e observava Yu como um modelo de personagem. Ela até disse a Yu que ele deveria continuar tentando conquistar Lisa para que ela pudesse escrever sobre isso. Yu rapidamente esclareceu que não estava absolutamente tentando conquistar Lisa. Notando que Feral parecia entender bem Lisa, Yui contou a ela sobre a briga entre Mitsuki e Lisa naquela manhã e perguntou o que seria necessário para Lisa perdoar sua irmã. Feral então revelou que a verdadeira razão por trás do conflito delas não era totalmente sobre o incidente com o Kraken. Lisa, na verdade, não ressentia Mitsuki por isso. Ao ouvir isso, Yu ficou atordoado. Naquela noite, Yu encontrou Mitsuki e pediu que ela contasse a ele sobre o que havia acontecido desde que ela chegou a Midgar, ou, ao menos, sobre sua amiga mais próxima. Mitsuki disse que sim, mas apenas se você assegurar
recuperasse por um tempo primeiro. Assim que se acomodaram, Mitsuki começou a lembrar de Miyako. A melhor amiga de Mitsuki havia chegado a Midgard em um dia chuvoso. Ela era uma garota linda e gentil. As duas rapidamente se tornaram amigas, colegas de quarto e parceiras de treino. Miyako era uma aluna excepcional, tão talentosa que até Mitsuki sentia inveja às vezes. Mesmo assim, continuaram as melhores amigas. No entanto, por estarem tão próximas, Miyako às vezes tomava decisões ruins por desejo de colocar Mitsuki em primeiro lugar. O incidente de então não foi diferente. 2 anos atrás, um alerta de classe havia sido emitido para o Kraken enquanto todos se preparavam para a batalha. A marca de Miyako de repente começou a brilhar quando o Kraken apareceu. Lisa e Feral conseguiram evacuar a tempo. Mitsuki também queria sair, mas Miyako ficou parada, tentando protegê-la. Ambas foram capturadas pelos tentáculos do monstro. Assim que recuperou a consciência, Miyako imediatamente ordenou que Mitsuki fugisse. O alvo do monstro era ela, não Mitsuki. E assim, apesar das tentativas desesperadas de Mitsuki para pará-la, Miyako avançou e foi assimilada, transformando-se em um segundo Kraken. Mitsuki voltou e contou a todos o que havia acontecido. Todos ficaram chocados e de coração partido. Naquele momento, Mitsuki ouviu a voz de Miyako dizendo para destruí-la. Então, apesar de sua angústia, Mitsuki levantou seu arco e destruiu o primeiro monstro Kraken com antimatéria. Então, a senhorita Haruka entrou em contato com ela com outra ordem para destruir os Kraken restantes também. Apesar de ser Miyako, a própria irmã de Haruka, Haruka disse que assumiria total responsabilidade pela ação. E assim, embora isso tenha destroçado seu coração, Mitsuki levantou seu arco mais uma vez e matou Miyako em sua forma de Kraken. Quando a lembrança terminou, Yu ficou quieto por um momento, antes de perguntar sobre a rixa entre Mitsuki e Lisa. Mitsuki sentiu que nunca poderia se perdoar. Yu simplesmente a aconselhou a dar a Lisa a chance de perdoá-la, ou perguntar a Lisa o que precisava fazer para conquistar esse perdão. Mitsuki pensou sobre isso por um momento e decidiu que seguiria seu conselho. Na manhã seguinte, no momento em que Yu abriu os olhos, Lisa já estava lá, confrontando-o sobre Mitsuki. Yu expôs a verdade. Lisa nunca havia realmente odiado Mitsuki. Ela apenas agiu assim para ajudar a aliviar o peso da culpa de Mitsuki. Yu sugeriu que ela deixasse Mitsuki acabar com toda aquela culpa com uma punição final. Lisa ouviu isso e rapidamente saiu sem recusar o pedido. Deixando isso de lado, agora estavam se aproximando de seu destino final, a ilha isolada, onde todos teriam que enfrentar o basilisco. Em outro local, bem no subsolo, Loki entrou para se encontrar com o Major General Dillon e relatou que o Mistilten havia sido concluído. Os dois prosseguiram mais fundo no porão, entrando em uma sala fortemente guardada. Dentro estava uma arma colossal, a ferramenta que Nifli usaria para destruir o basilisco. A cena se deslocou para o navio da Academia Midgard, onde todos podiam agora ver seu destino à frente. Tears de repente sentiu uma onda de medo e agarrou a mão de Yu. O clima entre o grupo ficou mais sério. A missão deles era clara: matar o basilisco na sala de reuniões. A senhorita Haruka tranquilizou a todos ao notar que o basilisco ainda estava a 3 dias de viagem. Hanoka então se adiantou e entregou a todos um livreto que ela mesma havia feito, utilizando informações sobre a ilha vulcânica da senhorita Haruka para ajudar todos a aprenderem mais sobre ela. A ilha tinha mais de 15 metros de altura, um vulcão ativo, fontes termais e uma deliciosa culinária local. Isso ajudou a aliviar a tensão de todos e deu a eles uma chance de descansar antes da batalha. Após a reunião, você encontrou Hanoka e agradeceu a ela pelo livreto, que ajudou Tyr e os outros a se sentirem muito menos ansiosos. Pouco depois, o navio ancorou e todos desembarcaram. Fierro então puxou Yui de lado para agradecê-lo por ajudar a resolver as coisas entre Mitsuki e Lisa, e ela lhe entregou um ingresso para as fontes termais. Ela achou que Yu realmente queria ir, mas se sentia estranho por ser o único menino, então deu a ele um ingresso para a sessão masculina por um dia inteiro, para que ele pudesse relaxar adequadamente. Naquela noite, Yu estava desfrutando de um banho tranquilo nas fontes termais, mas para seu desagrado, os outros alunos apareceram de alguma forma e se juntaram a ele. No vestiário, Tyr estava preocupado com as lesões de Lisa, já que Mitsuki havia trazido todos aqui especificamente para ajudar a tratar os ferimentos de Lisa. Isso forçou Yu a se esconder
esconder imediatamente atrás de uma pedra para que ninguém o visse. Ele se lembrou de como, de volta ao serviço militar, Locke o havia avisado que a hesitação leva à morte, e agora aquelas palavras estavam se mostrando verdadeiras. As estudantes começaram a entrar nas fontes termais uma a uma, acreditando que não havia mais ninguém por perto. Todas elas removeram todas as peças de roupa antes de entrar, sem perceber a presença de Yu Yu. A conversa delas fluiu para tópicos cada vez mais sensíveis, como seios e bustos. O pequeno Tier, observando Iris e Lisa brincarem juntas, ficou frustrado com a diferença de tamanho entre elas. Para alegrá-la, Iris sugeriu um concurso de respiração subaquática para que todas pudessem se divertir juntas. Enquanto Yu Yu se escondia atrás da pedra, Fierro apareceu. Ela admitiu que havia organizado tudo, criando a oportunidade perfeita para Yu Yu espiar as meninas à vontade. Quando percebeu que Yu Yu não estava tão empolgado quanto ela esperava, ele se aproximou mais, fazendo-o gritar e quase revelando sua posição. Felizmente, naquele exato momento, um telefone tocou na área do vestiário, reportando notícias urgentes, desviando a atenção de todos e salvando temporariamente a vida de Yu Yu. Vendo o desagrado de Yu Yu, Fierro parecia desanimada. Yu Yu só pôde acompanhar as palavras dela para confortá-la. Do lado de fora, Mitsuki recebeu uma ligação da senhorita Haruka e então transmitiu a notícia a todos. A operação que a Nifeli estava conduzindo de forma independente começaria no dia seguinte. Nos mares congelados, o basilisco avançava continuamente. Ele sentia o ar ao seu redor e, em seguida, usou o poder de seus olhos para transformar gotas de água do mar em sal, limpando um caminho para sua marcha ininterrupta em direção ao seu destino. No dia seguinte, os alunos e a senhorita Haruka se reuniram na sala de reuniões, onde estavam conectados ao Major-General Dylan. Dylan reconheceu as conquistas da turma, mas ordenou ao grupo que não se envolvesse com o basilisco. Como a Nifli já tinha sua própria arma para destruir a criatura, Nifli havia realizado pesquisas mais profundas sobre o poder do basilisco e descobriu que o raio vermelho era essencialmente erosão, semelhante a como o ferro ou o concreto se degradam quando expostos aos elementos. Essa erosão acelerava o tempo drasticamente. Após analisar os objetos petrificados, eles determinaram que sua idade era de aproximadamente dezenas de milhares de anos no futuro, o que significava que um único segundo de exposição reduziria qualquer um a pó instantaneamente. Isso era precisamente o que tornava o basilisco um monstro tão aterrorizante quanto a arma para destruí-lo. Dylan explicou que existiam materiais na Terra capazes de resistir a essa erosão, especificamente a liga mais dura conhecida, mitril. A Nifeli havia fabricado uma bomba com proteção máxima de mitril, e com essa bomba, eles precisavam eliminar o basilisco. Dylan pretendia usar a bomba de mitril contra a criatura. Estava sendo transportada por aeronaves da Nifli, e a operação começaria em 12 horas. Naquela tarde, Yu Yu e Tier estavam no navio apreciando a vista. Tier estava aterrorizada com o basilisco. Afinal, era mais forte do que qualquer outro dragão que ela temia. Todos seriam transformados em ossos. Yu Yu a confortou, dizendo que apenas por estar ali, ela já estava dando a todos o apoio moral de que precisavam. A ilha permaneceu pacífica, mas não muito longe. O basilisco continuava seu avanço implacável. A bomba e a frota da Nifli estavam quase prontas, tanto a Nifli quanto a Diai. A academia mantinham comunicação constante, trocando atualizações sobre a bomba. A Nifli planejou lançá-la de cima. O alcance de ataque atual do basilisco era de aproximadamente 5.000 metros, então eles iriam liberar a bomba de uma altitude de 8.000 metros. A senhorita Haruka levantou a questão da precisão, já que o basilisco provavelmente pararia e counter-atacaria no momento em que detectasse uma ameaça iminente. De acordo com os cálculos da Nifli, a probabilidade do monstro desviar não era particularmente alta. Enquanto ainda estavam discutindo, Tier de repente falou. Ela agradeceu a Dylan por protegê-la e prometeu torcer por eles. Naquele momento, do lado de fora, o basilisco parou abruptamente e levantou a cabeça para o céu. As aeronaves ainda estavam transportando a bomba a 8.000 metros diretamente acima do monstro. Dylan imediatamente deu a ordem, e a bomba foi liberada em uma queda vertical. Sentindo o perigo, o basilisco instantaneamente disparou seu raio contra a bomba de mitril. A 2.000 metros de altitude, a bomba ainda estava intacta e a caminho 5 segundos para o impacto. Mas bem naquele momento, o basilisco abriu seu terceiro olho, liberando um raio vermelho bilhões de vezes mais poderoso para interceptar a bomba de Daisy
Mithril. Para a incredulidade de todos, o sinal da bomba desapareceu. A comunicação entre a Nifl e a academia também foi cortada. De acordo com as observações da Nifl, um terceiro olho que não existia em nenhum dos dados deles havia aparecido e causado a interrupção. Quando a fumaça se dissipou, o basilisco estava de pé, ileso. Na sala de reuniões, Tyr desabou no chão. Sua marca estava esquentando a cada momento, como se convocasse seu mestre. Nesta situação desesperadora, tudo parecia mais sem esperança do que nunca. Tyr estava sobrecarregada pela dor. Caiu nos braços de Yu, enquanto todos assistiam alarmados. Do lado de fora, o basilisco estava canalizando todo o seu poder para enviar sinais para sua marca, aumentando ainda mais o sofrimento de Tear. Sob as instruções de Haruka, Yu rapidamente levou Tear para a enfermaria, para um exame completo e para monitorar sua condição. No feed da câmera, o dragão basilisco ainda marchava desafiadoramente em direção à sua ilha, com Tear como seu alvo. Do lado de Nifl, o Major-General Dillon estava consumido pelo desespero. Eles haviam sacrificado enormes quantias de dinheiro, recursos, esforço e vidas. Ainda assim, os resultados eram insignificantes. Mesmo assim, ele rapidamente recuperou a compostura e contatou a academia para perguntar sobre a condição de Tyr, também pedindo que transmitissem suas desculpas à garota por falhar em sua missão. Depois disso, ele não deu mais ordens e não fez nenhum movimento contra Tyr antes de desligar. Loki, que estava perto, lembrou Dillon que se eles não eliminassem Tyr, as coisas só ficariam mais complicadas. Além disso, foi Nifl que a colocou nessa situação em primeiro lugar, mas Dillon não disse nada. Outro dia difícil começou. Tyr estava deitada na enfermaria, envolta em fios, sua marca mudando continuamente de cor e brilhando, indicando que o basilisco estava muito perto. Ao seu lado estava Hanoka, fazendo vigília. Algo parecia compelir Hanoka a estender a mão e tocar a marca de Tear. Justo então, uma ligação entrou, fazendo Hanoka voltar à realidade, e ela saiu da enfermaria. Todos se reuniram na sala de reuniões. De acordo com os dados de Nifl, o terceiro olho do basilisco tinha um alcance de aproximadamente 10 km, o dobro dos olhos normais, com uma potência de erosão que se estendia por centenas de milhões de anos. Enquanto todos estavam visivelmente ansiosos e com medo, Lisa os lembrou que, independentemente de serem 2.000 ou milhões de anos, eles ainda precisavam enfrentar e lutar. Haruka concordou e expôs a estratégia da equipe. Eles precisavam atacar a casca de diamante a partir de um ponto cego dentro de seu alcance de ataque, e o processo tinha que ser tão rápido que a criatura não pudesse reagir a tempo. O basilisco estava atualmente a cerca de 150 km da ilha, e eles precisavam atacar quando estivesse exatamente a 6 km de distância para máxima eficácia. Iris se perguntou por que não podiam apenas atacar a distância. Haruka explicou que, como a Terra era redonda, dentro de um certo alcance, tudo na superfície ficava abaixo da linha do horizonte, tornando-os invisíveis. Haruka então apresentou a próxima fase da estratégia. Eles usariam 2 obstáculos para essa operação, o vulcão e o horizonte. Os alunos esperariam do lado oposto da ilha. A nave de comando levaria Tear para o norte, ao longo do horizonte, para atrair o basilisco a mudar de direção e ignorar a ilha. Esse seria o momento em que os alunos atacariam o monstro através da ilha. Essa estratégia consumiria uma enorme quantidade de matéria escura, então Haruka exigiu que a turma lutasse em pares. Entre eles, Yu foi designado para usar sua arma ao lado de Iris. A senhora Haruka encorajou os alunos a acreditarem em sua própria força e a lutarem para proteger a Terra de uma catástrofe. Do lado de fora, o basilisco já podia ver a ilha vulcânica no horizonte. Na ilha, Yu estava praticando com sua força repulsiva. Ele se lembrou de algo que Charlotte lhe dissera uma vez. Yu não era a primeira pessoa a replicar o poder de um dragão. Na verdade, Mitsuki também havia adquirido o poder da antimatéria e o usou para derrotar o Kraken. Talvez o poder de Yu tivesse sido obtido após sua batalha com o Leviatã. Na época, Charlotte havia encorajado Yu a não se sentir diferente, dizendo que, desde que ele pudesse usar sua força para proteger a todos, isso era o suficiente. Antes de partir, Charlotte também levantou a hipótese de que o D havia roubado habilidades dos dragões, e talvez os dragões vissem o D como inimigos que lhes haviam roubado seu poder e queriam simplesmente recuperá-lo. Ela até brincou que Yu poderia tentar roubar o poder do basilisco também. De volta ao presente, Iris também estava por perto praticando seus ataques. Yu a elogiou generosamente. Os dois se sentaram lado a lado e conversaram. Yu então perguntou a Iris sobre o beijo de agradecimento
agradecimento que ela lidera após a batalha com o Leviatã. Iris explicou que normalmente beijava membros da família como uma saudação, mas apenas no rosto. Yu era a primeira pessoa que ela havia beijado nos lábios. Yu ficou em silêncio, prestes a dizer algo, mas Iris o interrompeu. Ela disse que não queria ouvir sua resposta naquele momento. Eles precisavam se concentrar em Tear primeiro. Assim, os dois concordaram em deixar a questão sem resolução por enquanto. De volta à enfermaria, Tear finalmente acordou após uma dolorosa luta. Todos se sentaram na sala para confortá-la e prometeram que destruiriam o monstro por sua causa. Após se despedirem de Tear, todos tomaram posição. Haruka deu ordens da sala de controle para que todos se preparassem em seus pares designados. Os estudantes se protegeram atrás da ilha, enquanto o navio carregando Tear navegava para longe do outro lado. O basilisco continuou seu avanço, sentindo a mudança no D. Ele estava buscando por ele, e previsivelmente alterou o curso para seguir o navio. Os alunos receberam o sinal e puxaram rapidamente suas armas imaginárias, se preparando para atacar. Finalmente, Yu e Iris fizeram o mesmo. Yu mais uma vez pegou a mão de Iris e realizou a troca de poder e memórias com Yggdrasil, invocando sua colossal arma anti-dragão. O basilisco ainda seguia seu caminho, usando seu poder para desbravar o caminho à frente. No momento em que a sala de controle relatou que estava exatamente a 6 quilômetros de distância, Mitsuki e os outros alunos começaram a unir suas forças para lançar seu ataque. Yu também emprestou o poder de Iris para ativar seu canhão. Haruka esperou o momento perfeito e, em seguida, imediatamente ordenou que todos atacassem sob seu comando. Mitsuki, Lisa, Feral e, por fim, Yu combinaram suas forças e dispararam contra o monstro. Mas, naquele momento, o basilisco abriu seu terceiro olho para interceptar o ataque, como se soubesse desde o início. Para o horror de todos, seu raio vermelho disparou diretamente em direção à ilha no navio. Tear gritou em agonia, enquanto o raio vermelho atravessava a ilha. Parecia que qualquer um pego em seu caminho não teria escolha a não ser aceitar sua própria morte. O ataque do basilisco era tão poderoso que devastou grande parte do terreno da ilha, separando todos e tornando qualquer ataque contínuo extremamente difícil. Uma vez que as coisas se estabilizaram temporariamente, Yu não perdeu tempo e disparou sua arma contra o raio vermelho do monstro. Após uma explosão carmesim massiva, o céu finalmente voltou a ficar azul e o raio vermelho desapareceu. Haruka imediatamente pediu a todos que recuassem, lembrando-os de voar baixo para evitar serem avistados pela criatura. Os alunos rapidamente evacuaram suas posições. Vendo isso, o basilisco soltou seu raio vermelho mais uma vez. A explosão atravessou a cordilheira direto em direção a eles. Felizmente, toda a equipe conseguiu se retirar a tempo. De volta ao navio, todos correram para a enfermaria para encontrar Tia. Ela estava em estado crítico, e todo o grupo, até mesmo Lisa, sentia que talvez já a tivessem perdido. A única opção restante era levar Tia e fugir o mais longe possível para ganhar mais tempo. Mitsuki ficou em silêncio e rapidamente saiu da sala. Yu estava prestes a seguir quando Miss Haruka chegou primeiro. Ela agradeceu a Yu por manter todos seguros durante o recuo, mas avisou que, uma vez que sua operação havia falhado, Nifli provavelmente não deixaria Tia ou qualquer um deles em paz. Enquanto o navio seguia em frente, Yu encontrou Mitsuki parada sozinha no convés em silêncio. Ela se culpava profundamente por não conseguir proteger a todos e por ter deixado que Yu e Hanoka, os dois recém-chegados, salvassem o grupo. Yu a tranquilizou dizendo que ela tinha se saído maravilhosamente. O basilisco era um monstro incrivelmente formidável e, além disso, ele não tinha intenção de desistir. Ele incentivou Mitsuki a não carregar toda a responsabilidade sozinha e também a não esquecer sua promessa a Lisa. Suas palavras trouxeram algum conforto a ela. Naquele momento, as imagens da bomba e a aparição do terceiro olho estavam sendo reprisadas na tela para Mitsuki e Yu revisarem. Yu admitiu que, apesar das falhas de ambos os lados, Nifli havia, claro, se saído muito melhor do que eles. Pelo que ele observou, o basilisco não havia usado seu terceiro olho quando os perseguia. Se o tivesse feito, nenhum deles teria escapado vivo. Após revisar tudo, Yu foi até a sala de controle para pedir a Haruka que o conectasse com Loki. Assim que a linha foi estabelecida, Yu declarou que nem ele nem a equipe eliminariam Tia.
ele tinha outro plano. Desta vez, Yu pediu a Loki para ajudar a convencer Nifli a fornecer-lhe outra bomba Mistilten. Até mesmo um protótipo serviria. Loki ficou confuso, uma vez que o teste da bomba havia claramente falhado, mas Yu argumentou que o design da Mistilten nunca foi falho desde o início. Usá-la para destruir o basilisco era totalmente possível. Após um momento de reflexão, Loki concordou com o pedido de Yu, embora não estivesse certo de que funcionaria. Depois de desligar, Loki se conectou com Dylan para expor seu caso. Naquela noite, Yu assumiu o lugar de Miss Haruka e liderou a reunião de estratégia. Ele reconheceu que as táticas de Nifli eram a abordagem mais eficaz contra o basilisco. O que o plano deles carecia era simplesmente de uma quantidade suficiente de mitril, e ele queria que a equipe compensasse essa fraqueza. Lisa rapidamente levantou uma preocupação. Durante o primeiro teste, o terceiro olho havia desintegrado o mitril em um instante, então nenhuma quantidade seria suficiente. Yu respondeu com sua análise. O basilisco havia disparado seu terceiro olho 2 vezes, com um intervalo de 5 segundos entre cada tiro. No entanto, quando lutou contra a equipe deles, nunca usou aquele olho. Isso sugeria fortemente que havia um risco que a impedia de fazê-lo. Portanto, se conseguissem esgotar o monstro com 2 utilizações do olho vermelho, poderiam aproveitar essa janela para atacar seu ponto mais fraco e obliterá-lo com a bomba. No entanto, isso era apenas teórico. A bomba precisaria de mitrilo adicional para suportar o tempo de recarga de 5 segundos do terceiro olho, permitindo que chegasse à criatura. Todos imediatamente sentiram que o plano era viável e concordaram em tentar. Após a reunião, Hanoka de repente encurralou Yu e perguntou se ele estava realmente confiante nessa estratégia, pois se falhasse, Tyr poderia se transformar em um monstro. Yu estava resoluto em seu plano, mas Hanoka parecia inconvicta. Ela sugeriu que o basilisco poderia ter reagido rapidamente o suficiente porque possuía outra habilidade, o poder de pular através do tempo e ver o resultado final. A conversa deles foi interrompida quando Iris veio correndo para puxar Yu para longe. Lisa e Mitsuki estavam discutindo novamente porque Mitsuki queria descer com a bomba para garantir que ela permanecesse no curso. Lisa imediatamente se opôs, insistindo que Mitsuki não podia continuar assumindo toda a responsabilidade sozinha. Mitsuki argumentou que, como líder da equipe, era seu dever, e sua morte seria um custo aceitável. Lisa não hesitou em dar-lhe um tapa no rosto, mas desta vez, Mitsuki invocou firmemente sua autoridade como líder para tomar a decisão. Fierro então se adiantou, oferecendo-se para assumir o lugar de Mitsuki, acreditando que ela era a mais adequada. Outros fizeram o mesmo, cada um se oferecendo para a missão. Ao ouvir isso, Lisa impôs uma condição. Ela perdoaria Mitsuki somente se Mitsuki incorporasse os voluntários em uma estratégia aprimorada. Se falhasse, Mitsuki teria que garantir que traria todos de volta em segurança. Só assim, Lisa a perdoaria. Após um longo silêncio, Mitsuki finalmente concordou. Naquela noite, Yu encontrou Mitsuki de pé, sem energia no convés. Mais uma vez, ele a assegurou que sempre estaria ao seu lado para mantê-la segura. Mitsuki ficou em silêncio, lembrando-se do passado deles quando eram crianças. Yu sempre fora seu companheiro e protetor. Voltando ao presente, Mitsuki sorriu e trouxe à tona memórias da infância deles. Mas como Yu trocara suas memórias por poder, ele não conseguia mais se lembrar. Ele só pôde mudar de assunto. Depois que Mitsuki saiu, Yu ouviu um barulho alto e correu de volta para dentro do navio. Quando entrou na enfermaria, a sala estava em ruínas e Tyr havia desaparecido. Apenas a enfermeira estava inconsciente. Recordando a atitude de Loki durante a última chamada, ele imediatamente correu para fora e encontrou Hanoka carregando Tyr para longe. Hanoka queria sacrificar Tyr para proteger o resto da equipe e minimizar as perdas entre os D. Naquele momento, uma explosão de fogo atingiu perto, dos pés de Yu. Ele se esquivou a tempo. Yu então percebeu que o comportamento de Hanoka o tempo todo havia sido strikingmente semelhante ao de uma certa mulher. E com certeza, era Kili. Ela deixou Tyr no chão, removeu os óculos e revelou sua verdadeira forma. Kili lançou um sorriso triunfante para Yu, como se a vitória já estivesse em suas mãos. Kili cumprimentou Yu com um sorriso. Apenas agora, Yu percebeu que ela o havia manipulado. E todos os outros o tempo todo sem que ninguém percebesse, Kelly começou a reunião com chamas consumindo os arredores.
mas desta vez você usou balas de nitrogênio para extinguir o fogo rapidamente. Kelly sabia que a equipe tinha apenas duas opções: destruir o basilisco ou deixar Tyr morrer. Mas ela queria uma terceira opção: deixar Tyr viver na forma de um verdadeiro dragão. Killy tentou manipulá-lo psicologicamente, perguntando se realmente prefeririam deixar Tyr morrer a permitir que ela continuasse vivendo como um dragão. Embora você hesitasse por um momento, lembrou que Tyr sempre quis ser humano. Você estava confiante de que havia tomado a decisão certa e que a sustentaria. Killy suspirou e disse a Yuyu que, se ele quisesse salvar Tyr, teria que matá-la primeiro. Enfrentando a densa matéria escura de Killy, Yuyu rapidamente implantou um escudo reforçado para se proteger, mas Killy o destruiu em um instante com seu ataque de fogo. Yuyu lembrou-se do que Loki lhe dissera durante o treinamento. Se o inimigo fosse um demônio ou um ser humano comum, desde que fossem humanos, Yuyu nunca perderia. Com essa determinação, no momento em que o escudo se quebrou, Yuyu agarrou um fragmento dele e lançou-se para frente como um míssil. O rosto de Kelly se iluminou com medo e Yuyu a derrubou com sucesso. No entanto, sua lâmina não perfurou seu corpo. Ele decidiu poupá-la e pegou Tyr em vez disso. Ele havia feito uma promessa a Tyr e esse era o limite de sua missão. Mesmo assim, você ainda queria saber o que Killy realmente era. Sem receber resposta, Yuyu decidiu rotulá-la como humana em seus próprios termos. E porque ela era humana, ele estava completamente capaz de matá-la. Kelly ficou em silêncio. No final, decidiu deixar Tyr com eles. Antes de partir, ela não se esqueceu de avisá-los que o basilisco era um monstro extraordinariamente poderoso com a habilidade de ver o futuro. Depois que Killy saiu, Lisa e Mitsuki finalmente chegaram. Eles rapidamente levaram Tyr de volta à enfermaria e retomaram a discussão. Yui relatou tudo. Só então aprenderam que Hanoka havia sido Killy o tempo todo, e as pistas que Killy deixara sobre o basilisco fizeram tudo se encaixar. Iris estava profundamente triste por Hanoka ser na verdade Killy, e que Killy os havia enganado a todos. Mas o grupo não poderia deixar que essa tristeza os consumisse. No dia seguinte, Mitsuki revisou mais uma vez sua estratégia revisada. A bomba de visco seria lançada de 15.000 metros, e eles chegariam à zona de queda via aeronave Snifle. Mitsuki e Firal controlariam a trajetória da bomba, uma tarefa extremamente difícil e de alto risco, mas fariam o melhor para guiá-la diretamente acima do basilisco usando dados de sensores. Caso o basilisco tentasse desviar, os dois apenas ajustariam o curso da bomba na faixa mais próxima, 5 segundos antes do impacto. No entanto, fazer isso tornaria quase impossível escapar do raio da explosão. Então, Ariella implantaria o máximo de barreiras possível para proteger aqueles que controlavam a bomba e desviar a onda de choque da explosão. Por fim, eles precisavam se preparar para cenários inesperados durante os 5 segundos de recarga do terceiro olho. 3 possibilidades poderiam surgir, e eles executariam um plano diferente para cada uma. Por fim, os papéis de Iris e Yuyu seriam atribuídos dependendo de como a situação se desenrolasse. Todos imediatamente se movimentaram para suas posições designadas para se preparar para a batalha que se aproximava. Antes de partir, todos fizeram questão de se despedir de Tyr mais uma vez. Com tudo em ordem, embarcaram na aeronave Nifl para executar a operação. No chão abaixo, o basilisco ainda se movia pelo mar. Ele havia sentido o objeto acima e parou. Ao receber o relatório da situação, Haruka rapidamente repassou a informação para a equipe. Em 3 minutos, eles chegariam à zona de lançamento designada. Na enfermaria, a marca de Tyr estava se tornando mais brilhante e maior, causando a ela uma dor crescente. Quando os 3 minutos se passaram, a bomba foi liberada e seus motores de orientação foram ativados a 14.000 metros. O basilisco ainda não mostrava sinais de movimento. A equipe ficou em cima da bomba, se preparando para a próxima fase. À medida que desciam mais, o basilisco começou a mudar sua postura, preparando-se para interceptar a bomba de cima. Como esperado, ele abriu seu terceiro olho mais uma vez para atacar a bomba. As duas forças colidiram enquanto a equipe começou a executar seu plano. Embora a bomba continuasse a cair de forma constante, o ataque naquela altitude significava que outro golpe era iminente. Desta vez, o basilisco usou seu feixe regular a 5.000 metros e continuou disparando enquanto desciam. Se usasse o terceiro olho no próximo ataque, todos morreriam ali.
como Justice temia. Assim que o tempo de recarga passou, o terceiro olho se abriu novamente e disparou. O revestimento de Mithril na bomba estava sendo erodido. Nesse momento, o plano B foi ativado. Lisa e outro membro da equipe avançaram imediatamente para atacar. Nos olhos do basilisco, ele viu um futuro onde havia sido derrotado por eles, mas antes que pudesse reagir, já era tarde demais. O primeiro golpe de Lisa desferiu um golpe devastador na criatura, seguido por Yu, Iris e todos os outros desferindo uma saraivada implacável de ataques. Então, Yu mais uma vez invocou a arma anti-dragão através de seu pacto com Yggdrasil, tomando emprestado o poder de Iris. Ele esperou o momento perfeito e então disparou diretamente contra o basilisco. Todos continuaram lançando seus ataques mais poderosos para apoiá-lo. Uma explosão massiva irrompeu, fumaça e fogo subindo em direção ao céu. Na enfermaria, a marca no corpo de Tyr já estava desaparecendo e então desapareceu completamente. No campo de batalha, o basilisco havia desaparecido sem deixar vestígios. A marca de Tyr continuou a desvanecer e a garota estava se recuperando. Todos estavam radiantes por o plano ter sido bem-sucedido sem uma única baixa. Lisa aproveitou esse momento para finalmente oferecer seu perdão a Mitsuki. Não havia mais ressentimentos entre elas. Na verdade, Lisa havia libertado Mitsuki de sua culpa. As duas se abraçaram em pura felicidade. A notícia também chegou a Dylan e às forças Nifl. Loki, ao ouvir os resultados, ficou ainda mais satisfeito com seu ex-subordinado. Longe dali, Kili também soube do sucesso de Yu. Sua fascinação por ele só cresceu após a operação bem-sucedida. O navio retornou rapidamente à ilha, onde Charlotte e os outros alunos estavam esperando para recebê-los. Naquela noite, de volta à academia. Você acordou e saiu do quarto para encontrar Mitsuki já lá em pé. Ela queria agradecê-lo por tudo que ele havia feito pela academia e por todos. E Yu insistiu que quem realmente fez tudo acontecer foi a própria Mitsuki. Com isso, o rosto de Mitsuki ficou vermelho. Ela admitiu que aprendeu muito com Yu e que não queria mais deixá-lo ir. Ela revelou a promessa que fizeram quando eram crianças, de que ela o amaria mais do que qualquer outra pessoa. Memórias entre eles foram voltando lentamente, desde quando eram pequenos até seu reencontro na Academia Midgar. Yu ficou atônito, mas Mitsuki não ficou chateada. Ela simplesmente sorriu e se afastou. No final da tarde, Iris pediu a Yu para encontrá-la na praia. Lá, Yu finalmente contou a Iris que havia trocado suas memórias cada vez que invocava o pacto com Yggdrasil, e por causa disso, ele não conseguia mais se lembrar de muitas coisas. Iris estava preocupada que ele pudesse esquecê-la. Ele disse que ainda se lembrava do dia em que se conheceram, mas se isso continuasse, ele acabaria esquecendo todos, inclusive ela. Após um momento de silêncio, Iris o confortou. Ela disse que o ajudaria a preservar aquelas memórias. Tudo que ele tinha que fazer era contar a ela, e ela se lembraria de tudo por ele sem falhar. E assim, no dia seguinte, Mitsuki mais uma vez arrastou Yu para a aula a tempo. Assim que chegaram, Tyr os cumprimentou, transbordando de energia. Os outros colegas de classe também lhes desejaram um bom dia. A senhorita Haruka entrou prontamente na sala de aula, e eles começaram mais um novo dia de aprendizado, e sua história ainda estava longe de acabar.